Meus queridos irmãos, nós estamos iniciando hoje o estudo do livro de Salmos. Salmos, para quem não sabe, é o livro mais lido da Bíblia, né? É o livro mais lido da Bíblia e a Bíblia, todo mundo sabe, é o livro mais lido do mundo. Então, o livro de Salmos, ele foi escrito durante um longo tempo, que vai de Moisés ao período pós-cativeiro, né, babilônico, ali compreendendo um período longo, aproximadamente de 10 séculos. Então, neste primeira parte que estaremos falando, aqui nós vemos que nós vamos encontrar uma vasta maioria aqui de salmos, né? E aqui alguns salmos, eles são de autoria de Davi. Davi, né? O maravilhoso compositor e músico de Israel. Ele não escreveu esses salmos, meus queridos irmãos, em dias ensolarados. Ele não escreveu esses salmos no conforto do seu palácio ou sob o aspício, né, de circunstâncias benfazejas. Não, ao contrário. Davi, ele escreveu esses salmos. Esses salmos, eles foram escritos e compostos nos dias tenebrosos ali da sua jornada. Eles foram escritos sob o calor das circunstâncias mais adversas, enfrentando também as providências mais carancudas. Então, os sofrimentos de Davi tornaram-se poesia. E a poesia, inspirada pelo Espírito Santo, tornou-se fonte de consolo para o povo de Deus ao longo dos séculos. Então, se as perseguições, se as traições que Davi enfrentou, né, não tivesse acontecido, não teríamos a maioria de seus salmos hoje para, né, termos como orientação. Se não existisse, por exemplo, as prisões do apóstolo Paulo, também não teríamos hoje as suas cartas da prisão. Se não existisse o exílio do apóstolo João lá na ilha de Pátimo, também não teríamos o livro de Apocalipse, que hoje ele nos traz a revelação das últimas coisas. Então nós temos aqui muitas coisas a aprender neste livro. Em outras palavras, Deus, ele nos permite muitas das vezes passar pelo vale, nos assiste no sofrimento, nos livra dos perigos e transforma nossas experiências dolorosas em instrumento de consolo para aqueles que estão passando pelas mesmas angústias. Então, meus queridos, o livro de Salmo, aqui nessa introdução que eu estou dando antes de entrarmos a falar um pouco sobre o livro de Salmo, o livro de Salmos é um livro lido, cantado e também é um livro pregado. Quando olhamos para os salmos, eles são um reservatório aqui inesgotável de refrigério para o povo de Deus e também ensinam, exorta e confronta e também consola as nossas vidas, tá? Então,
Quando precisamos, a eles recorremos. Nas noites escuras e tristes do luto e no alvorecer das celebrações mais festivas, né? É a ele que nós recorremos. Então, livro de Salmos, ele fala ali a nós e também fala por nós. E no espelho deles vemos a nós mesmos em nossa jornada rumo à glória. Então, meus queridos irmãos, hoje nós estaremos iniciando, falando do Salmo capítulo 1, versículo 1, aonde temos aqui este capítulo, aonde iremos falar sobre um tema muito interessante, um tema muito profundo. Quem sabe você nunca parou para meditar neste tema ou nesta passagem, com esta visão, com esta direção espiritual que nós estaremos falando a partir de hoje. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 1, versículo 1 até o 6, aonde estaremos falando sobre a felicidade plena do justo e a ruína total do ímpio. Abra sua Bíblia aí, livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1 até o 6, que diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar comigo aí com a sua Bíblia. Salmos capítulo 1, versículo 1 até o 6, que diz assim: Bem-aventurado o varão que teme, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então aqui nós temos a felicidade plena do justo e também nós temos a ruína total do ímpio. Quando esta passagem, este salmo, aqui que nós encontramos, ele é um prefácio do saltério ali, a porta da entrada, e ao mesmo tempo o resumo do maior livro da Bíblia. Aqui nós vemos que ele não tem um título, porque ele é como se fosse o título do livro todo. Então, nessa linha de pensamento, nós vemos que é provável que esse salmo tenha sido especialmente composto como introdução ali ao saltério interior. Quando olhamos o Salmo capítulo 1, ele destaca aqui o profundo contraste entre a vida feliz do justo e a infelicidade do ímpio, demonstrando que se o justo é firme, como uma árvore plantada junto ali às correntes de águas, já ao contrário, o ímpio é instável, como uma planta levada pelo vento. Se o justo
ele é frutífero e mantém a sua beleza mesmo nos tempos de sequidão. Ao contrário, nós vemos aqui o ímpio é seco como uma palha destinada para o fogo. Aqui também nós vemos que se o caminho do justo é conhecido por Deus, também vemos o caminho do ímpio perecendo. Então, aqui nós vemos a história bíblica, meus queridos, que nos acompanha, ela desenvolver-se em torno do conceito de dois homens. O primeiro, nós olhamos Adão, e o último Adão. Primeiro Adão e o último Adão, que é o primeiro Adão referente ao Adão e o último Adão, né? Ali o que caiu, né? Então nós vemos ali o último Adão foi Cristo. Primeiro Adão foi o que pecou e o último Adão foi o Cristo, né? Que veio resgatar o homem. Quando nós olhamos também dois homens, nós vemos aqui Caim e também Abel. Vemos outras personagens também, Ismael e Isaque. Temos Esaú e Jacó, né? Temos também Saul e Davi. E lá no fim, lá no Apocalipse, temos o anticristo e o verdadeiro Cristo. Então, dois homens, dois caminhos, dois destinos. Aqui nós temos uma profundidade em um grande contraste. Mas quando o salmista, ele nos apresenta no versículo 1 até o versículo 3, ele fala da felicidade do justo. Ele aqui, o Salmo 1, a semelhança do conhecido Sermão do Monte, ela traz aqui a felicidade do seu frontispício, mas não uma felicidade terrena, não uma felicidade mundana e passageira, e sim, aqui nós vemos ela nos apresentar uma felicidade plena, uma felicidade espiritual e eterna. Queridos, quando olhamos para este Salmo, capítulo 1, versículo 1 até o 3, nós vemos que o problema do homem não é a busca da felicidade, mas contentar-se com uma felicidade pequena demais. Então aqui nós vemos que Deus nos criou e nos salvou para a maior das felicidades. A felicidade de conhecê-lo, a felicidade de amá-lo, a felicidade de fruí-lo. E nesse salmo, a felicidade do justo, ela decorre de 3 razões eloquentes. A primeira é que o justo, ele é feliz por aquilo que evita. Olha o que diz Salmo capítulo 1, versículo 1. Aqui, o salmista, ele diz bem assim, ó, você pode acompanhar na sua Bíblia. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo TikTok, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco. Aqui nós vemos que o justo, ele é feliz por aquilo que evita. Quando o Salmo fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Você está prestando atenção nesta leitura? Aqui nós vemos que o salmista, ele lista 3 tipos de pecadores, 3 expressões de pecados.
E ele lista 3 lugares de pecado disponíveis que não são frequentados pelo homem justo. Esse versículo, meus queridos, ele nos ensina que o justo, a precaver-se das opiniões dos ímpios, né? Ele nos ensina que o justo, a precaver-se do estilo de vida dos pecadores e da associação com os escarnecedores. Também ele nos ensina aqui que os justos, eles não olham para os ímpios como fonte de sabedoria, né? O justo não olha para os ímpios como um exemplo a se seguir. Aqui nós vemos que a sua vereda não é aquela transmitida por pecadores. E a sua companhia não é com aqueles que escarnecem de Deus. Então por isso que nós vemos aqui que o justo, ele evita. Ele é feliz por aquilo que ele evita. Entendeu? Meus queridos, nós seremos felizes, muitas e muitas vezes felizes, se mantivermos o andar puro, se mantivermos aqui livre, até mesmo do menor flerte contra o mal. Então, quando nós olhamos para esta passagem, diariamente, nós vemos que o mundo ele está fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas, falando para elas que a verdadeira satisfação, ela é encontrada nos prazeres da carne, né? Se nós olharmos para a televisão, se nós olharmos para rádio, filmes, revistas, né? Ele sugere que a permissividade ali é a estrada da plenitude e que a vida de pureza ali não passa de um puritanismo retrógrado. Mas é um ledo engano. Por quê, pastor? Porque o pecado, ele oferece primeiro o prazer. Mas depois, se você prestar atenção, depois ele produz uma dor permanente e incurável. Ao passo que a virtude oferece primeiro a dor da renúncia, mas depois proporciona uma alegria maiúscula e perene. Então essa é a diferença do justo e do ímpio. O justo, ele sofre agora para renunciar, para alcançar a felicidade, a verdadeira alegria e a paz na eternidade. Já o ímpio, ele renuncia ao sofrimento por causa dos prazeres desta vida hoje. Então tudo nesse versículo está em progressão. Se nós olharmos aqui, em primeiro lugar, nós vemos os verbos de ações e ordens decrescente. Como fala, andar, deter e assentar, né? Bem-aventurado o varão que não anda conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui nós vemos os verbos, né? Aqui está em progressão. A ação da ordem decrescente: andar, parar e se assentar. Segundo, nós vemos a escravidão do mundo em ordem crescente também, que é conselho, né? Caminho e também roda. Então, não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores
e não se assenta à roda dos escarnecedores. E em terceiro lugar, nós vemos aqui os homens na sua ruína decadente, né? Quem são, pastor? Aqui nós vemos os ímpios, os pecadores e os escarnecedores. Quando olhamos para esse versículo, nós vemos que um abismo chama outro. A senda aqui do pecado é uma estrada rumo à condenação. Por isso, a palavra de Deus, ela nos exorta a não nos conformarmos com o mundo, como fala em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ali, a Bíblia fala bem assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos exorta a não sermos amigos do mundo. Quando fala lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, ali diz, né? A palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 4, olha o que diz. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ó a pergunta aqui. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A Bíblia também nos orienta a não amarmos o mundo. Não amarmos o mundo. Pastor, 1 João, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia, ela é bem clara quando ela diz assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia também nos orienta e nos exorta para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios capítulo 11, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver esta passagem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, ali diz bem assim a palavra do Senhor. 11:32 de 1 Coríntios diz: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, meus queridos, se nós parar para pensar, a história de Ló arruinou sua vida porque levou a sua família para Sodoma. E ao passo que Pedro também, ali ele negou a Jesus, por quê? Porque se assentou-se à roda dos escarnecedores. Então, meus queridos, não pode existir vida santa sem renúncia do mal. Não existe. Ou você serve a Deus e Deus não quer você pela metade. Deus quer você por inteiro. Entendeu? Ou você serve ao pecado. E aqui nós temos 3 pontos interessantes para compartilhar. No versículo 1 ainda diz que o justo, ele é feliz ao evitar o conselho dos ímpios. Mas pastor, quem é o ímpio? Quem que é o ímpio? O justo a gente sabe quem é. O justo é aquele que é temente ao Senhor, que é obediente ao Senhor e foge da aparência do mal, foge do pecado. Mas quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não leva Deus em conta. O ímpio é aquele que toca a vida como se Deus não existisse. Pergunto para você que está me assistindo:
como é a sua vida? Como você caminha na face da terra? Você sabe que tem um Deus te observando? Você sabe que tem um Deus justo que vai prestar conta com você um dia? Quem é o ímpio, pastor? Aqui nós vemos que o ímpio, ele tem a sua cosmovisão e o seu sistema de valores governa ali sua vida, suas decisões. O seu sistema de valores governa suas palavras, seus negócios. Esses conselhos são tidos em alta conta pela sociedade. Sim, a nossa sociedade muitas das vezes está corrompida porque a sua liderança é ímpia. E a Bíblia diz que quando um ímpio ele lidera, o povo sofre. Mas se nós seguirmos, aqui nós vamos ver, se nós seguirmos o conselho desses ímpios, esses conselhos levam o homem para o abismo da infelicidade. Levam o homem para o abismo da ruína eterna. Isso porque a verdadeira alegria só existe na presença de Deus. O ímpio, ele não se aproxima de Deus, ele não obedece a Deus, ele não teme a Deus. Quando nós olhamos no capítulo 1, versículo 1 de Salmos ainda, nós vemos que o justo, ele é feliz ao evitar o caminho dos pecadores. Então, o pecador é aquele que deliberadamente aparta-se de Deus e rebela-se contra a sua vontade. O pecador é aquele que erra o alvo e transgride os preceitos divinos. Adão e Eva estavam no jardim, no Éden, e eles desobedeceram a Deus. E a partir dali, eles pecaram e foram destituídos, foram expulsos da presença do Senhor porque desobedeceram. Os pecadores, meus queridos, eles têm um caminho e andam e agem de acordo com essa posição hostil a Deus. Por isso, a Bíblia nos orienta: andar neste caminho largo é entrar numa rota de prazeres imediatos, porém efêmeros. Porque nesse caminho, ou esse caminho largo, ele vai conduzir o ser humano à perdição. Ele vai conduzir o ser humano à infelicidade irremediável. Por isso que o justo, ele não anda segundo o conselho e também não anda no caminho dos ímpios. Por isso ele é feliz. Agora a Bíblia fala também que o justo, ele é feliz ao evitar a roda dos escarnecedores. Tá aqui, capítulo 1, versículo 1, diz: bem-aventurado o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores. Tem lugares que não é para você se assentar. O escarnecedor, meus queridos, é aquele que colocou grau em maldade e atingiu o último estágio da decadência espiritual. O escarnecedor, ele não apenas desconsidera Deus e se opõe a ele, como também ele zomba de Deus, escarnece dele e de sua lei. Vivemos uma época, uma geração onde as coisas sagradas
meus queridos, as coisas santas, a própria palavra de Deus na boca dos escarnecedores tem se tornado piada, motivo de stand-up, motivo de deboche. E a Bíblia diz: não se assente à roda dos escarnecedores. O escarnecedor, ele faz troca das coisas sagradas, desanda a boca para vilipendiar o sagrado e ergue os punhos contra os céus. Esses são os escarnecedores. Então, sendo assim, a Bíblia nos aconselha que assentar-se à roda desses blasfemos, tornando-se um deles, como eles, é alimentar-se do absinto das mais mortíferas infelicidades. Queridos, a roda dos escarnecedores pode ser muito imponente, mas está muito perto das portas do inferno. E aqui a Bíblia nos ensina para fugirmos, pois em breve essa roda de escarnecedores, em breve essa roda estará vazia, e a destruição engolirá o homem que se assentar nesta roda dos escarnecedores. Vocês estão prestando atenção nesta palavra? Salmo capítulo 1, versículo 1, você pode acompanhar na sua Bíblia. Quando olhamos aqui, a Bíblia nos dá aqui alguns verbos nesse primeiro versículo. Andar, deter-se e assentar-se, tá? Então, o justo, ele deve evitar andar. Significa uma associação casual ou passageira. Então o justo, ele deve evitar andar, né, com aqueles que vivem fora da sintonia com Deus. O justo, ele deve evitar deter. Essa palavra detém, né, é uma comunhão contínua com pessoas que são continuamente pecaminosas em atitudes e atos. Uma coisa é você caminhar junto, outra coisa é você parar, e outra coisa é você assentar. Essa palavra assentar, ela implica ali que a pessoa está à vontade no meio daqueles que zombam de Deus. Assentar implica que esta pessoa está ali à vontade no meio daqueles que zombam da religião de Deus. A pessoa justa, ela recusa-se a dar um passo sequer em direção a esse caminho inferior. Então, quando nós vemos essas três fases aqui, né? Ou esses três verbos colocados aqui em três frases completas. Elas mostram três aspectos ou três graus de separação de Deus, uma vez que retratam a conformidade a este mundo em três níveis diferentes: a aceitação dos seus conselhos, a participação dos seus costumes e a adoção da sua atitude mais fatal. Outra coisa, no versículo 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui nós vemos o porquê que o justo, ele é feliz. Pastor, aqui nós vemos que o justo, ele é feliz por aquilo que faz. Aquilo que faz, pastor.
Quando nós olhamos a vida cristã, ela tem um aspecto negativo e um outro positivo. A vida cristã, nós vemos que negativamente nós devemos evitar o que Deus reprova. E no aspecto positivo, nós positivamente devemos fazer o que Deus ordena nós a fazer. Então o justo, ele não apenas, ele se aparta do conselho dos ímpios, ele se aparta do caminho dos pecadores e também da roda dos escarnecedores, mas ele também dedica-se ao estudo prazeroso e à meditação diária da lei do Senhor, que é a palavra do Senhor. Aqui a palavra do Senhor, a palavra hebraica é Torá, né? Para a lei do Senhor. E ela deve ser entendida, meus queridos, como mais do que a lei de Moisés. Porque ela é um sinônimo de toda a palavra de Deus. Então, nessa mesma linha de pensamento, nós vemos que o termo hebraico para Torá, ela tem um significado muito mais amplo do que é sugerido por lei. Ela representa todo o caminho revelado de vida contido nos ensinos de Moisés, tá? Nos ensinos dos profetas, e é usada paralelamente com a expressão a palavra do Senhor, os termos que são praticamente sinônimos, né? Então aqui nós vemos também que esta lei, que no hebraico quer dizer Torá, né? Ela significa primeiramente instrução que vem de Deus com o propósito de ajudar-nos a viver em harmonia com a vontade do Senhor, tá? Tem gente que consegue viver em harmonia com as pessoas, mas não consegue viver em harmonia com Deus. Então, quando nós olhamos, nós podemos dizer que o deleite do crente não é apenas conhecer, não é apenas estudar, não é apenas memorizar a palavra de Deus, mas especialmente fazer a vontade do Mestre. E aqui para o salmista, essa lei é mais preciosa do que muito ouro depurado e mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Quando olhamos para a lei de Deus, aqui ele encontra instrução, o salmista aqui encontra instrução, direção, ele encontra proteção e também encontra deleite. Mas aonde, pastor? Na lei do Senhor. Você tem o hábito de estudar a palavra do Senhor? Você tem o hábito de meditar na palavra do Senhor? Ou você é aquele religioso que só tem a Bíblia aberta lá em cima da mesa da sala ou da mesa da cozinha e acha que só pela Bíblia está aberta no Salmo 91 ou lá no Salmo 23, acha que a sua casa, a sua família, a sua vida vai estar protegida? A sua vida vai estar protegida se você viver e obedecer a palavra do Senhor. Se você executar a palavra do Senhor na sua vida, caso contrário, de nada adianta. Entendeu? Então, a mente é o primeiro baluarte a ser definido conforme o versículo 1 aqui. E ela é tratada como chave para o homem interior. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
a mente. A lei do Senhor se coloca em oposição aos conselhos dos ímpios. Meus queridos, se a palavra do Senhor estiver no teu coração, você vai conseguir discernir o que é o certo e o que é errado. Você vai conhecer a verdade e a Bíblia diz que a verdade vos libertará. Então aqui nós vemos que a meditação, ela rumina e coloca doçura e a virtude nutritiva da palavra no coração e na vida do ser humano. Quando nós vemos a palavra hebraica, aqui, o termo hebraico traduzido por meditar, implica algo mais que reflexão silenciosa. Ela significa sussurrar ou murmurar. Então a palavra, quando você está meditando a palavra, ela está trabalhando na tua mente, ela está sussurrando na tua mente, ela está ali falando contigo, entendeu? A ideia de ruminar e mastigar, né? Ruminar quer dizer mastigar, né? Então, quando você está ruminando a palavra na tua mente, é a mesma coisa que você está mastigando ela, você está ali, né? Saboreando a palavra na tua mente, deixando a palavra trabalhar no teu coração. Aleluia! A meditação é para o homem interior, o que a digestão é para o corpo. E isso é pela meditação da palavra do Senhor, que torna-se parte de sua vida e por ela você cresce. Quando você se alimenta da palavra, a palavra vai entrar no teu coração. A palavra vai trazer saúde à tua alma. A palavra vai trazer paz ao teu coração aflito. A palavra vai trazer direção aos teus olhos e ao teu caminho. A palavra vai trazer sabedoria para a tua vida, que muitas das vezes você não sabe para onde ir ou o que tomar de decisão. Então, como povo de Deus, meus queridos, nós devemos preferir a palavra de Deus. Preferir mais do que os alimentos. Devemos colocar a palavra de Deus como preferência mais do que o sono. Preferir a palavra de Deus mais do que as riquezas. Mais do que os amigos. A palavra de Deus, ela tem que ser a nossa prioridade. Por isso que o justo, ele é bem-aventurado, porque ele tem o seu prazer na lei do Senhor como prioridade. Pergunto para você, você tem prioridade na sua vida com a palavra de Deus? No próximo domingo será o segundo domingo do mês de dezembro, comemorado o Dia da Bíblia, na qual em muitos países esse livro sagrado, ele não tem liberdade para ser lida. Em nosso país, existem leis ali para proibir, entendeu? Para modificar, para alterar. Mas eu falo para vocês, se não fosse esse livro sagrado como orientação da parte de Deus, aonde estaria a sociedade nos dias de hoje? A sociedade está hoje bagunçada porque se afastaram de Deus, esqueceram-se do livro, tiraram a palavra de Deus como centro de educação em suas famílias, como a base da sua família, da sua casa, do seu casamento. Por isso que hoje, muitas famílias, em vez de sorrir, elas choram.
Muitos casamentos, em vez de permanecer até que a morte os separe, eles não aguentam 2, 3 meses. Entendeu? Muitos jovens estão aí nas drogas, outros estão aí nas libertinagens, da prostituição. Mas por quê, pastor? Por falta de palavra de Deus. Por falta de base e alimento espiritual. Outra coisa, por que o justo, ele é feliz? Ele é feliz por aquilo que ele é. Capítulo 1, versículo 3 de Salmo diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então o justo, ele é feliz por aquilo que ele é. O justo, ele não é uma árvore nativa ou silvestre, mas uma árvore plantada, uma árvore cultivada, uma árvore cuidada. O justo, ele não é uma árvore plantada nos terrenos baldios, terrenos secos, mas ele é uma árvore plantada junto a correntes de águas. Então, se um ribeiro secar, ele tem um outro. Entendeu? Quem já trabalhou na agricultura, aqui na Austrália nós temos muitas fazendas de agricultores, e ali nós vemos 2 sucos de corredores na fazenda, na plantação, aonde eles liberando a água lá na frente, a água ela vem correndo tanto por um lado quanto por outro. Meus queridos, quando a Bíblia diz que o justo, ele está plantado junto a ribeiros de águas, isso quer dizer que se por algum acaso um lado vier a esgotar ou a se secar, haverá o outro lado ainda. Então nós temos aqui que esta árvore, ela não é uma árvore qualquer. Se o ribeiro se secar, tem o outro ribeiro. Ele não vive no limite, mas ele vive na abundância. O rio da graça é a fonte da provisão, e ela jamais se secará. Então, meus queridos, não nutrimos a nós mesmos, mas nós estamos plantados em Cristo, enxertados nele, e dele procede todo o poder. Ei, o justo não é inconstante em sua frutificação. Não, pastor. Por quê? Porque no devido tempo ele dá o seu fruto. No devido tempo, e o tempo pertence para Deus. E quando estamos nas mãos do Senhor, quando estamos alimentados com a palavra, nós temos aqui o tempo, o devido tempo, nós daremos o nosso fruto, a paciência na aflição, a gratidão na prosperidade, o zelo na oportunidade, no devido tempo. Quantas pessoas hoje, eles estão plantadas, mas não junto a ribeiro, eles vivem como árvores cheias de folha, mas se você vai procurar o fruto, não encontra fruto, só se encontra folha. Vivem de aparência, mas tem uma vida seca, e os seus frutos nem dão, e quando dão, eles dão fora de época. E o fruto, quando ele é dado fora de época, ele vem danificado, ele vem estragado, ele vem fraco, raquítico. Não dá para se aproveitar o fruto que ele nasce fora da época, que ele nasce fora
da água, que ele nasce sem a vitamina dos ribeiros ali, que flui para trazer ali a vitamina para aquela árvore. Meus queridos, as escrituras, aqui ela diz que o homem que é separado do pecado, separado para as escrituras, tem todas as qualidades de uma árvore forte, tem todas as qualidades de uma árvore saudável e frutífera. Ei, presta atenção aí, você que está me acompanhando no YouTube, no Facebook, no TikTok, compartilha esse estudo. Alguém precisa, quem sabe você aí que está nos ouvindo, você está aí num terreno seco, você está com a tua vida aí praticamente só de aparência. Nas fotos das redes sociais você demonstra uma coisa, nas fotos aí você demonstra uma coisa, mas lá no teu interior a tua vida está seca, a tua vida é infeliz, a tua vida está desgraçada. Eu quero dizer para você, abandone esta vida de impiedade e volte, alcance o amor de Cristo, que Ele te colocará ali plantado junto a ribeiro, e a tua vida se fortalecerá, dará frutos na hora certa, na estação certa, e as suas folhas não caem. Pastor, na vida do justo, se você prestar bem atenção, o fruto vem antes da folhagem. Na vida do justo, ele não vive de aparência. Aqui nós vemos que o justo, ele é governado pelo céu. Por isso, ele é próspero. E ele é próspero em tudo que faz. Entendeu? Ele não mostra que é próspero. Tem muita gente hoje que mostra que é próspero. Mas não, o justo não precisa mostrar que é próspero. Deus se encarrega de cuidar dele. O salmista aqui ele descreve o fruto antes das folhas. Se você prestar bem atenção aqui no versículo 3 do Salmo capítulo 1, ali diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Então o próprio Espírito Santo sempre ensina o pregador fiel na igreja, para que saiba que o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, ali nós vemos Paulo dizendo que Jesus começou não só a fazer, mas ele começou a ensinar também. Atos capítulo 1, versículo 1, ali também o evangelista Lucas ele diz que Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e também em palavras. Então, aqui nós vemos que aquele que professa a palavra da doutrina, primeiro, ele dá os frutos da vida. Entendeu? Porque caso não dê, ele murcha. Porque Cristo amaldiçoou a figueira que não dava fruto, que não deu fruto. Jesus lá em João, ele viu uma figueira cheia de folhas. E ele foi procurar fruto naquela figueira. E nós vemos que quando ele procurou fruto naquela figueira, nós vemos que ele não encontrou. Então o que ele fez? Ele amaldiçoou aquela figueira. Por quê? Porque aquela figueira estava agindo de forma enganosa. Entendeu? Estava agindo de forma enganosa. Estava mostrando que tinha folha, mas não tinha fruto. Então, nós vemos aqui que
o fruto, ele faz parte da vida sadia da árvore. E aqui nós vemos 5 características do justo, que é comparado a uma árvore. Primeiro, é a sua permanência. Quando nós olhamos aqui, ela está firmemente plantada. Está firmemente plantada. Segundo característica, quando o justo ele é comparado com uma árvore, é a sua posição. Pastor, a sua posição. Qual que é a posição do justo? Está plantada junto a correntes de águas. O justo não se aparta da água, palavra de Deus. A água que mata a sede, a água que purifica. Terceira característica aqui é a sua produtividade. Ele dá, no devido tempo, ele dá o seu fruto. Quarta característica, aqui que nós vemos no versículo 3, é a sua perpetuidade. Perpetuidade, sim. A Bíblia fala que a sua folhagem não murcha. Então, outra característica é a sua prosperidade. Prosperidade do justo, sim, pastor. Tudo quanto faz será bem sucedido. Tudo quanto faz será bem sucedido. Então aqui nós temos as características de um justo, né? Um justo que é temente ao Senhor. Um justo que não se assenta, não anda e não se detém. Conselho dos ímpios, na roda dos escarnecedores e no caminho do ímpio. Mas a Bíblia fala agora no capítulo 1, a partir do versículo 4 em diante. A Bíblia fala do ímpio. E eu gostaria que você me acompanhasse aqui, né, nessa leitura a respeito do ímpio. Porque até agora nós falamos do justo. Mas e o ímpio, pastor? O ímpio, a partir do versículo 4, 5 e 6, aqui os ímpios são o oposto do justo. Aqui os ímpios, assim como a árvore frutífera, ele é o oposto. Oposto como, pastor? Ele é uma palha seca. Entendeu? Então, olha só o que nós temos aqui. O justo, ele recebe bênçãos, né? O justo, ele recebe bênçãos. Olha aqui, o justo, ele recebe bênçãos, enquanto o ímpio, ele recebe julgamentos. Enquanto o justo tem segurança por terem suas raízes profundas, né, junto às correntes das águas, ao passo que o ímpio são levados pelo vento, porque são como palha seca, né? Aqui nós vemos um alerta, né, de um escritor, quando ele fala que nunca duvide dos perigos provocados pela erosão espiritual e moral. Nunca duvide. Então nós temos 3 solenes advertências destacadas aqui, a partir do versículo 4. Vamos ler? Primeiro, o versículo 4 diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Olha só, se você prestar bem atenção, os ímpios são como a palha, que não tem raiz, que não tem fruto, porque a palha é seca, a palha é morta, a palha não tem valor, é sem valor a palha. Ela não nutre ninguém. Ela não encanta os olhos de ninguém. E além disso, a palha não tem estabilidade. Então, quando vem o vento, quando sopra o vento, a
palha se dispersa. Ela também não tem valor. Ela está destinada ao fogo. Então, aqui diz que a figura é tirada aqui do joeirar, que é o ato mediante o qual ali o trigo, ele é debulhado, né? E jogado para cima, né? Quando eles estão joeirando ali o trigo, então eles jogam o trigo com a palha para cima, para que o vento sopra para longe a palha, deixando somente o grão para trás. Então, tanto os homens de palha, como as suas obras de palha, serão levados pelo vento. Este é a característica do ímpio. Então, quando diz aqui que a palha fica muito próxima dos grãos, mas no final, os dois são separados. Então, em outras palavras, quando o dia do julgamento chegar, o dia do juízo final chegar, o Senhor, o justo juiz, ele separará o trigo do joio, as ovelhas dos bodes e os grãos da palha. E aqui nós vemos que nenhum incrédulo poderá reunir-se com os justos. No dia do julgamento, meus queridos, no dia do juízo final, Jesus dirá aos perversos, lá em Mateus capítulo 7, versículo 23, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade vem do grego anomia. Anomia, falta de lei, entendeu? Desprezo à lei. Então nós vemos que o ímpio, ele é comparado como uma palha, entendeu? Que foi moída aqui e jogada ao vento, e o vento levou. O versículo 5 diz o seguinte: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Mas a parte A diz: pois isso os perversos não prevalecerão no juízo. Os perversos, pastor, tão loucazes da terra, né? Tão felizes da terra, tão satisfeitos da terra, mas eles ficarão emudecidos no dia do juízo. E aqueles que viveram vestidos de soberba, aqueles que viveram vestidos de ostentação, ostentaram arrogância entre os homens, eles estarão terrificados diante do tribunal de Deus. Aqueles que subornaram juízes, aqueles que compraram sentenças e oprimiram o justo, serão condenados inexoravelmente no dia do juízo. Aqui nós vemos que os ímpios estarão no juízo para serem julgados, mas não para serem absolvidos. Meus queridos, o tempo de arrependimento é agora. O tempo de salvação é agora. O tempo de perdão é agora, o tempo de misericórdia é agora. A Bíblia fala: arrependei-vos dos vossos pecados, abandone as práticas do pecado, volte-se para Deus enquanto é tempo, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e você está ouvindo. Então você não é mais inocente, você não é, você está sabendo da palavra, porque a verdade está chegando aí no teu ouvido. No capítulo 1, versículo 5, a parte B, aqui ainda diz que nem os pecadores na congregação do justo. Como é que é a parte B? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Aqui, todas as congregações na terra estão misturadas. Então, em toda a igreja há demônios,
pois o joio cresce no mesmo suco que o trigo está crescendo. E não há terra que já esteja completamente purgada do joio. Não, a terra está contaminada. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, do mesmo modo, nós vemos que os pecadores, eles se misturam com os santos, como a escória se mistura com o ouro, né? E na igreja militantes, nós vemos que há bodes e há ovelhas. Nós vemos filhos do maligno e nós vemos filhos de Deus. Mas as máscaras dos ímpios, elas cairão, e os lobos não entrarão, travestidos de ovelha na congregação do justo. Viver de aparência, viver de engano, viver de mentira, você consegue aqui nessa terra. Mas naquele dia, no dia do juízo final, ali não passará. Na Assembleia dos Santos, na igreja dos primogênitos, os pecadores não terão acesso. Em vez disso, eles serão banidos para sempre da presença do Senhor. Olha o que a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Ali diz assim, ó: e os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Meus queridos irmãos, querido ouvinte que nos ouve, para concluir aqui essa mensagem, esse estudo, capítulo 1, versículo 6 diz: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui temos dois homens, aqui temos dois caminhos, aqui temos dois destinos. Um é conduzido à vida e à bem-aventurança, ao passo que o outro é conduzido à morte. Então, este versículo final aqui, o versículo 6, né? Sumária o contraste, porque nos ensina que o caminho do justo, ele está constantemente vigiado pelo Senhor, enquanto o caminho dos ímpios, eles não têm futuro. Então, Deus, ele deve ter toda a glória pela prosperidade e felicidade dos justos, enquanto os pecadores devem sofrer toda a culpa da sua própria destruição. Então, queridos, o Senhor, ele conhece o caminho dos justos. E esse é o conhecimento da observação e da aprovação. O conhecimento que vem da onisciência e pelo amor infinito, e também que provê sustento, provê livramento, provê aceitação e, por fim, a glória do Senhor. O caminho do justo são veredas de justiça. É uma estrada estreita, mas conduz à glória. É uma porta estreita, mas conduz à glória. Contudo, ao contrário, o caminho dos ímpios, embora um caminho largo, percorrido por multidões, centenas, ali, de pessoas sedentas de prazeres mundanos, desembocará no inferno. Então aqui nós vemos, em suma, o destino de todos aqueles que percorrem essa estrada larga. É a condenação certa e a ruína total. Então, meus queridos, a primeira parte do versículo 6, aqui diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Essa primeira parte do versículo 6 se resume ao versículo 1 até o 3. O caminho do justo é que não anda segundo o conselho do ímpio,
que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Deus conhece o caminho do justo. Mas a segunda parte do versículo 6 aqui, mas o caminho dos ímpios perecerá. A segunda parte se resume ao versículo 4 e 5, que fala dos ímpios como palha, folha seca. Então, meus queridos, o Senhor conhece o justo, que é a árvore frutífera, que está plantada junto a ribeiros, mas o Senhor também conhece o ímpio, que debocha das coisas de Deus, que não tem prioridade com as coisas de Deus, que é uma vida de aparência sem fruto, palha seca que o vento leva para qualquer lugar. O Senhor conhece não no sentido abstrato e de estar ciente ou informado, mas o Senhor conhece no sentido concreto e pessoal, de cuidar, de aprovar, de guiar e de estar atento. De modo inverso, o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios terminará em ruína. As primeiras e últimas palavras deste salmo resume o contraste que é traçado entre o justo e os ímpios. Bem-aventurado e os que perecerão. Aí eu pergunto para você, para concluir aqui esta palavra: qual caminho você está trilhando? Qual caminho você caminha? Você está no caminho do justo? Ou você está no caminho dos ímpios? Eu pergunto para você por quê, pastor? Porque muitas das vezes você pensa que está no caminho certo. E quantas das vezes a gente viajando pensa que está no caminho certo, mas depois de andar tanto tempo, a gente acaba vendo que andamos na direção errada. Mas a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E eu convido você a ser como os justos, a ser uma pessoa bem-aventurada, felicíssima na presença do Senhor. Mas para isso você vai ter que deixar de andar no conselho dos ímpios. Você vai ter que deixar de parar no caminho dos pecadores. E você vai ter que deixar de se assentar junto na roda dos escarnecedores. Quando você fazer isso, você vai fazer o que, pastor? Você vai andar nos conselhos do Senhor. Medita nela de dia e de noite. Você vai andar no caminho que é Cristo. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é mais o caminho dos pecadores, mas agora é o caminho de Cristo, o caminho que leva ao céu. Você não vai mais se assentar junto à roda dos escarnecedores. Você vai se assentar agora na congregação dos justos. Você vai fazer parte agora da família de Deus. Você agora, a tua boca vai sair palavras de bênção. A Bíblia fala no Salmo 40: tirou-me num charco de lodo, pôs os meus pés firmes sobre a rocha e um novo cântico na minha boca. Eu convido você. Eu quero orar por você. Quem sabe você ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero fazer esse convite para você nesse momento. Você que até agora só ouviu conselhos errados. Teu casamento foi a ruína porque você ouviu conselhos dos ímpios. Você perdeu
a tua vida financeira. Por quê? Porque você ouviu e andou no caminho dos ímpios. Você perdeu a sua família porque talvez você, em vez de sair do trabalho e ir para casa, encontrar-se com a tua família, você ficava pelos bares, na roda dos escarnecedores, gastando aquilo que você deveria gastar com a sua casa. Mas é o conselho do ímpio, é o caminho do pecador. Mas hoje eu estou te convidando para mudar de caminho, para aceitar o caminho de Cristo, para andar nas veredas do justo. Aceita a Jesus como Salvador e você vai ver. Você vai ver que Deus vai te abençoar. Você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros. E a Bíblia diz que dará seu fruto na estação certa, e as folhas não cairão, e tudo que fizer prosperará. Por quê? Porque você terá Deus na sua vida. Eu quero orar por você. Você que deseja aceitar Jesus como Salvador, entregar a sua vida, a sua família para o Senhor. Nós estaremos orando, a igreja estará orando nesse momento. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, e você viu que depois que você se afastou do ribeiro, se afastou das águas, você viu que a tua vida se tornou uma vida infrutífera, uma vida seca e amarga, infeliz. Eu quero dizer, ainda é tempo para você voltar. Ainda é tempo, o jardineiro ainda está te esperando para te fazer árvore frutífera, árvore fértil. Eu quero orar por você, você que precisa das orações, você que precisa de uma porta aberta. Deus estará entrando com providência na tua vida. Deixa um comentário aí que nós estaremos orando por vocês neste momento. Pai querido, Pai eterno, na tua presença, Deus, nos colocamos mais uma vez, Senhor. Depois de termos aqui, Senhor, estudado a tua palavra, depois, Senhor, de termos aqui, Pai Santo, pregado a tua palavra a todos os que estão ouvindo neste momento. Pai Santo, vai ao encontro de cada vida, Senhor, que está aí do outro lado da tela, Pai. Eu não conheço essas vidas, Senhor, mas Tu conheces, Senhor, a cada vida, Senhor. Essa pessoa, Senhor, aí que está chorando, meu Deus, a sua vida, Pai querido, só tem andado para trás. As suas finanças, meu Deus, têm ido à falência. O seu casamento tem sido uma desgraça, a sua família, Senhor, tem se desmanchado. Mas por que, Senhor? Por causa do conselho do ímpio, por causa do caminho do pecado. Mas Deus, aqui estão, Senhor, ouvindo que há uma esperança, ouvindo que há, Senhor, um Deus que pode mudar vidas, e está mudando neste momento. Essas pessoas, Senhor, que estão te aceitando a Ti como Salvador, Deus querido, Pai Santo, recebe elas, Senhor, como filhos, meu Deus. Escreve o seu nome no livro da vida, perdoa os seus pecados, Senhor. Deus querido, coloca, Senhor, como Tu colocou aqui o salmista, meu Deus, plantado junto a ribeiro. Deus, faz árvore frutífera dessas vidas que estão te aceitando neste momento. Pai querido, também essas pessoas que estão regressando à tua casa, estão se reconciliando contigo, meu Deus. Perdoa, Senhor, perdoa, meu Deus. Pai Santo, abençoa também essa pessoa que está enferma, que está aí, Senhor, desenganada dos médicos. Pai querido, entre a vida e a morte, quem sabe a medicina já desenganou, quem sabe os médicos
paralítico já não tem mais esperança, mas ainda há esperança, Senhor, naqueles que confiam em Ti. Entra com providência nesse momento, vai repreendendo o câncer, vai repreendendo, Senhor, o infarto, vai repreendendo a depressão, vai repreendendo, Senhor, toda obra do inimigo, todo trabalho, Senhor, todo trabalho do inimigo realizado para destruir vidas, acorrentar vidas, Senhor. Liberta, Senhor, das drogas, liberta do vício, liberta, meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa cada um que está ouvindo esta live e a tua igreja, meu Pai. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.